E um dia, eu estava escrevendo esse livro, eu estava sentado num parque aqui, foi bem na época da pandemia, quando tinha acontecido tudo isso com a minha esposa, que teve as duas percas, e eu, depois da depressão e tudo. Eu estava sentado no parque e eu olhando assim aquelas árvores, sem nenhuma folha. E aí o Senhor falou comigo assim, Eliezer, olha para essas árvores. Eu olhei e falei, hoje elas não têm nenhuma folha, mas elas têm raízes. Elas não escolhem mudar de lugar porque a estação não está propícia para a frutificação. Elas entendem que esse é um processo e no tempo certo elas vão ter as folhas delas, os frutos delas. E aquilo falou muito comigo. Quando nós entendemos que nós precisamos do processo para viver o propósito, a gente não vai ficar pulando de galho em galho, mudando daqui para lá, porque a gente precisa passar para aquilo. Se aqui não está bom, eu for para o Japão, cara, o problema vai comigo se eu não resolver ele. Eu voltar, não adianta eu voltar para o Brasil. Cara, e eu sempre falo isso na igreja, tem gente com saudade do Egito, querendo comer cebola no Brasil de novo, e estando na terra que está na leite e mel, né? E reclamando do lugar que está. Então, enquanto não aprender a abençoar onde o Senhor o colocou, ele não vai prosperar. E aí, nesse livro, eu falo isso, conto essas experiências, falo da experiência da pizza, conto outras histórias aqui que a gente passou, né, do chamado ministerial de Deus na nossa vida. Hoje eu tenho 43 anos, né, já tem quase 20 anos. Então, assim, Deus, a forja de Deus em nós, como tudo funcionou. Esse livro ele tem na Amazon, tá? Se alguém tiver interesse, ele tem na Amazon. E esse outro livro agora também, que ele saiu, aqui a Forja, o Manual do Homem Forjado, também tem na Amazon. Ele é um livro como se fosse uma terapia, você vai lendo ele, eu vou te mandar depois ele. E vai sair agora, em primeira mão para você, a gente não lançou ainda, mas vai sair a Forja para Casais, que é um livro também, um devocional de 31 dias para os casais fazerem junto. Vai sair no dia 18 de julho, ele vai estar disponível, a gente vai ter uma conferência aqui da família, se você puder vir, você é meu convidado, vai ser um prazer te receber. Vai ser benção. Dia 18 e 19 de julho, 18 é só para casais, né? Então a gente vai falar da cama, do altar à cama, vamos falar de tudo ali, falar sobre o propósito do Senhor, que o sexo é um presente de Deus, né? Muita gente não vive a plenitude disso, por quê? Porque ele se sente culpado pela vida que levava lá atrás, acha que tudo é pecado hoje e não consegue viver a plenitude da bênção de Deus, né? E sabendo que isso é um presente de Deus, que o Senhor nos deu. E falar sobre relacionamento, sobre tudo, e a base desse livro vai falar, são dois caminhos que se unem em uma aliança e que constroem uma cultura. Então nós vamos entender que o Jorge veio de uma família, de uma cultura, a esposa dele veio de outra, quando eles se conheceram, casaram, geraram uma aliança, e essa aliança ela tem que construir o quê? Ela tem que construir uma cultura. Porque o Jorge não vai conseguir trazer a cultura do pai dele para o casamento, nem a esposa também, porque vai dar conflito. Eles têm que entender que aquilo é referência, mas o que eles vão construir é o alicerce que Deus deu para eles, né? Algo novo, né, juntos. Isso daí. E aí aqui a gente trabalha o quê? A gente trabalha o sacerdócio. A forja, ela é exclusivamente sacerdócio e a base familiar. Então são duas mentorias separadas e são dois livros diferentes, né? Vai em outubro, né? Acho que é outubro, vai sair o livro exclusivo, que é um material um pouco diferenciado, ele vai trabalhar algumas outras áreas para homem também, que é o livro só a forja. Então ele é bem diferenciado. Então, outubro sai a Forja, e agora julho sai a Forja para casais, outubro a Forja para homens, o Manual da Forja, e o Estações, que é um livro extraordinário. Se você ler, cara, você vai rir e vai chorar ao mesmo tempo. Emoções, mix emoções, né? E as pessoas falam para mim assim, cara, se você conseguir, eu posso. Mas, cara, você pode mais do que eu ainda, cara. Você pode muito mais longe, sabe? Basta você se posicionar. E o que me alegra, Jorge, tem muita gente que é assim, né? Eu vou te ajudar, mas você não pode ir mais longe do que eu. O que me alegra, cara, é quando eu consigo ativar pessoas e elas vão muito mais longe.